exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Uma boa noite para você que nos acompanha nesse momento. Hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal. E para você eu desejo então um feliz e abençoado Natal. E assim como os magos do Oriente, assim como os pastores, assim como os anjos e tantas outras pessoas se alegraram nesse dia, que você possa se alegrar nesse dia pelo verdadeiro motivo. Nasceu Jesus, nosso Salvador. É isso que deve nos trazer alegria, esperança, né, e nova vida nesse dia de Natal. E hoje eu quero falar a respeito dessa data, quero falar a respeito dessa história que mudou a história da humanidade e também pode mudar o rumo da história da nossa vida. Mas antes de entrar mais adiante na mensagem, eu quero ainda repassar dois recados bem rapidinhos para nós. O primeiro deles é que no próximo domingo, dia 1º, assim como hoje, o culto da nossa comunidade vai acontecer apenas online. A mensagem vai ser disponibilizada aí já pela manhã, às 9 horas, e você pode nos acompanhar no horário que for melhor para você. E aí o nosso culto presencial retorna dia 8 de janeiro, né, presencial, e também o online continua. E também, né, como o nosso culto hoje é apenas online, se você quiser realizar sua oferta, né, sua contribuição, você pode estar fazendo isso, então, através da conta bancária da Melk, que vai estar projetada aqui em algum lugar da tela. Beleza? Então, agora quero também te convidar para um momento de oração. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esse dia que Tu nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque nesse dia a gente pode celebrar Natal, esse fato, esse acontecimento que mudou o rumo da história e também que quer mudar o rumo da nossa vida. Senhor, que a gente possa colocar o nosso coração e a nossa fé no verdadeiro sentido do Natal, Senhor. Obrigado que nesse momento a gente possa também se reunir de forma online como comunidade para ouvir a Tua Palavra. Que Tu possa, Senhor, abençoar esse momento e que a Tua Palavra ela ilumine a nossa mente, que ela possa confortar o nosso coração e assim que Tu possa nos trazer consolo através da Tua Palavra. A gente coloca esse momento diante de Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Natal. O tema de hoje é Natal, histórias de fracasso, história de salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você, porque a mensagem do Natal vem nos falar justamente a esse respeito. A mensagem do Natal fala a respeito do fracasso humano. E essa é uma mensagem dura de ouvir, é difícil de ouvir a respeito do nosso fracasso. Mas é justamente isso que o Natal vem apontar para a gente. O ser humano, ele fracassou. A mensagem do Natal é a mensagem que o ser humano, ele vive em trevas. E sem a luz de Cristo, a gente está perdido. A mensagem do Natal é a mensagem que o ser humano por si só, por si mesmo, ele não consegue se salvar. Ele precisa de alguém que venha lhe trazer salvação. Essa é a mensagem do Natal, a mensagem do nosso fracasso. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem do Natal vem nos mostrar um Deus que é cheio de amor, um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus maravilhoso, que vem ao nosso encontro para nos trazer salvação. E esse Deus que nos ama, que nos salva, que nos traz para junto dele, é Ele que pode transformar a história do ser humano de fracasso, a nossa história de fracasso, em história de salvação. E nesse sentido eu quero te convidar para ler um texto que mostra justamente isso. O texto de Mateus, capítulo 1, versículos 1 até o 16. Talvez esse seja um texto pouco lido, porque, afinal de contas, ele é uma genealogia, e a gente não gosta assim tanto de ler genealogias, mas é um texto importante para a gente poder compreender essa verdade que o Natal
né, veio nos trazer. E o texto diz o seguinte, então, Mateus capítulo 1, versículos 1 ao 16. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado o Cristo. Daí nosso texto. Como eu falei, esse texto é uma genealogia. São muitos nomes, alguns até um pouco complicados. Até me atrapalhei para falar alguns aqui, né? Mas esses nomes aí trazem a genealogia de Jesus. Interessante que aqui em Mateus a gente tem essa genealogia de Abraão, né, chegando até Jesus, mas lá no Evangelho de Lucas nós também temos uma outra genealogia, e essa genealogia ela é descrita ao contrário. Começa em Jesus e termina, né, a genealogia em Adão e depois Deus. E se você quiser conferir, está lá no Evangelho de Lucas capítulo 3, recomendo a leitura também. Mas afinal de contas, o que esse monte de nome aqui quer falar para a gente a respeito do Natal? O que essa montoeira de pessoas aqui tem a ver com essa história de Natal? Esse texto aqui mostra para a gente que Deus realiza sua obra de salvação através de um grande acontecimento. E a história de salvação acontece através de histórias de fracassos. E nesse sentido é muito interessante algumas coisas que esse texto aqui destaca para nós. É muito curioso a gente perceber como Deus realiza essa obra de salvação em favor do ser humano. Deus, no Natal, ele não rasga o céu para descer até nós. Deus, no Natal, ele não envia apenas um representante para falar a sua palavra, não. Deus, no Natal, ele realiza uma obra que é grandiosa, uma obra que transcende tempo e espaço. E Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Ele conduz a história do ser humano, ele conduz a vida de pessoas, e isso através de séculos. Mas ele conduz isso de tal forma, de maneira tão perfeita, que Jesus vem a esse mundo na hora certa, no lugar certo e no tempo certo. E por isso essa obra de salvação é uma obra incrível. É uma obra que não começa apenas na manjedoura, mas é uma obra que começa já muito antes. Aqui o nosso texto vai falar já de Abraão. E muito antes de Abraão, essa obra já inicia, porque 1 Pedro vai falar que o sangue de Cristo era conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus, ele planejou com perfeição essa obra. E Deus, ele executou com perfeição essa obra, ao longo de séculos e através de muitas pessoas. E é muito interessante a gente observar e tentar entender isso. Uma segunda coisa que eu quero destacar nesse texto aqui, que a gente precisa também notar as pessoas que Deus chama para realizar essa obra de salvação. Aqui alguns nomes são mencionados,
E o Antigo Testamento traz a história de algumas dessas pessoas. E é muito interessante a gente perceber que não foram pessoas perfeitas, mas foram pessoas como eu, como você, foram pessoas marcadas pelo pecado, que tiveram os seus altos e baixos, pessoas que viveram entre erros e acertos. Deus usa aqui pessoas que tinham poder, tinham influência, pessoas que eram parte do povo de Israel, mas também Deus usa aqui pessoas sem poder nenhum, sem influência nenhuma, que nem faziam parte do seu povo. E Deus usa essas pessoas para construir a sua história de salvação. Aqui o nosso texto cita várias pessoas, né? E seria muito interessante se a gente pudesse agora entrar na história de cada uma delas. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero apenas mencionar algumas pessoas aqui que o nosso texto destaca. E a primeira delas aqui é a pessoa do Abraão. Para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usa pessoas como Abraão. E a história de Abraão, né, aparentemente, era uma história que tinha tudo para dar errado. Abraão e Sara, que era sua esposa, eles não tinham filhos, Sara não podia engravidar, já eram avançados em idade. E para essas pessoas, Deus chega e fala, com vocês eu quero construir um povo. Deus parece meio doido ao propor isso para pessoas como Abraão e Sara. E esse casal, essas pessoas, recebem essa promessa de Deus. Eles atendem a um chamado de Deus para sair da sua terra e ir para outro lugar, para a terra que Deus iria mostrar para eles. Eles têm uma grande atitude de fé, mas por vezes esses também tiveram tão grande fé. São pessoas que duvidam e que fracassam ao longo da sua caminhada. Deus usa Abraão e Sara e transforma a história deles de fracasso para construir a sua história de salvação. Isso é algo maravilhoso que acontece aqui. Indo adiante também, para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usa pessoas como o Isaac, o filho do Abraão e da Sara, o único filho deles. Isaac, se você ler a história dele lá em Gênesis, você vai perceber que ele era um homem de caráter, alguém que demonstrou fé, alguém que foi extremamente obediente ao seu pai, tanto é que diante do sacrifício que Abraão tinha para oferecer, que era o seu próprio filho, Isaac, ele permaneceu fiel e obediente ao seu pai Abraão. Mas Isaac também não foi perfeito. Foi alguém que, assim como seu pai, mentiu, usou da mentira para enganar pessoas. E também sofreu as consequências da sua mentira. Isaac foi alguém que deu preferência para um filho em detrimento do outro filho. E ele sofreu também as consequências disso. E a família do Isaac não era uma família perfeita, era uma família extremamente disfuncional. Tanto é que aqui a gente também tem registrado o nome do Jacó. Jacó, que mais tarde foi conhecido como Israel. O próprio nome Jacó revela a sua personalidade. Jacó significa enganador. E foi isso que o Jacó fez em boa parte de sua vida. Ele enganou pessoas, enganou seu pai, enganou seu irmão. E por isso também teve que fugir e viver muito tempo longe da presença do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, por causa de todo o engano que ele cometeu. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Uma família, descendentes que vivem uma história de fracasso. Uma história que em muitos momentos foi uma história muito triste. Mas Deus usa essa história, Deus usa essas pessoas para construir através delas essa história de salvação. Para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usa também, e esse texto vai mostrar para a gente, uma prostituta chamada Raabe. Deus usa a prostituta para construir com ela essa história de salvação. E para cumprir com o seu projeto de salvação, Deus também usa pessoas de outros povos. Uma moabita, como a Ruth, que pela fé passou a fazer parte do povo de Deus. E Deus usou a sua história para construir a história de salvação, né, que ele tinha proposto para o seu povo. Para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usa vários reis, e aqui a gente vai ter listado vários reis
que fizeram parte da história do povo de Israel. Reis bons, mas também reis maus. Alguns reis foram reis segundo o coração de Deus, como o rei Davi, o rei Ezequias, o rei Josias, que buscaram a Deus e levaram o povo a fazer o mesmo, a buscar a Deus também. Não foram reis perfeitos, é verdade, a gente sabe que Davi não foi perfeito. A sua vida também teve momentos de caos, mas foi um rei segundo o coração de Deus. E Deus usou a vida desses reis para construir com eles essa história de salvação. Mas também houveram esses outros reis que não foram reis segundo o coração de Deus. Alguns reis, como o rei Salomão, até começaram a sua vida bem, mas terminaram a sua vida muito mal. E ali também a gente tem outros reis que, inclusive, instituíram o culto a outros deuses. Reis que buscaram outros deuses, que se afastaram de Deus e fizeram o povo a fazer o mesmo. E por causa da atitude desses reis, e por causa da atitude desse povo de abandonar Deus e buscar outros deuses, o povo foi à ruína. Mas Deus usou essa história de desgraça, essa história de fracasso para construir, através desse povo e desses reis, uma história de salvação. E para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usou até mesmo pessoas desconhecidas, que a gente nem tem muita informação a respeito delas. Aqui alguns nomes são mencionados, e se você for olhar o Antigo Testamento, essas pessoas nem aparecem lá. A gente nem sabe quem elas são. Por exemplo, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim. E através dessas pessoas que para nós são desconhecidas, Deus usou a vida dessas pessoas para construir sua história de salvação. E para cumprir o seu projeto de salvação, Deus usou pessoas pobres e humildes, como a Maria e o José. E através dessas pessoas, Maria e José, um casal simples, jovem, humilde, Deus usou a vida dessas pessoas para construir sua história de salvação. Aqui eu citei apenas alguns nomes e algumas histórias. Como eu falei antes, seria legal se desse para comentar tudo a respeito de todos aqui, para a gente poder compreender a profundidade dessa história. Mas para o recado que eu quero passar nessa noite, para você, isso que eu mencionei já é suficiente. Com essas histórias, o meu objetivo é que a gente entenda o seguinte: Deus é aquele que transforma nossas histórias de fracasso em história de salvação. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa o estrago que o pecado causou na tua vida. Deus é aquele que pode transformar a tua história de fracasso em história de salvação. Isso foi assim nos tempos de Jesus e é assim também hoje. Foi para isso que o Natal aconteceu. Foi para isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Porque o ser humano estava em trevas e precisava da luz. Porque o ser humano estava morto pelo seu pecado e precisava de vida. Porque o ser humano, o destino do ser humano era a morte. E Jesus veio para nos conceder vida e vida eterna. Foi para isso que o Natal aconteceu. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Veio para curar os feridos, para limpar os nossos pecados, para nos dar nova vida e construir essa história conosco, com o seu povo, a sua igreja. Por isso, para concluir essa mensagem, o que eu tenho para dizer para você nessa noite de Natal, de 25 de dezembro, é que se você crê nessa mensagem do Natal, se você crê nesse ato de amor de Deus, de mandar o seu único filho ao mundo, de nascer na manjedoura, de vir de José e Maria e de tantos outros, se você crê nessa história do amor de Deus, então você faz parte dessa história de salvação. E a tua vida pode até aparentar diante dos homens ser um fracasso aqui nesse mundo, mas diante de Deus a tua vida não é um fracasso, porque você faz parte dessa história de salvação. E se você ainda não faz parte dessa história, se você não crê nela, você então é convidado a crer no amor de Deus, a crer na sua misericórdia, a crer que Ele mandou
Cristo Jesus, seu único Filho, ao mundo para nos salvar, nos libertar e transformar a nossa história de fracasso em história de salvação. Foi isso que Cristo veio fazer no Natal, é isso que a gente celebra nesse dia 25, né? E é a partir desse fato, desse evento, que a gente pode e deve viver a cada dia. Por isso eu concluo dizendo que Deus de fato possa te abençoar nesse Natal. E a maior bênção que Ele pode nos dar é conhecer a salvação que Ele veio, né, a trazer até nós através de Jesus Cristo. Que a tua fé, a tua vida, o teu coração possa estar alicerçado nessa verdade e que a cada dia você possa viver nessa certeza. Que Deus é o Emmanuel, é o Deus conosco. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e Ele veio para transformar a nossa história e nos dar uma nova história. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Quero te convidar para ter uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado que, apesar do nosso pecado, apesar da nossa situação, Senhor, longe de Ti, Tu escolheu nos amar. E obrigado que, como prova desse amor, Tu enviou Jesus Cristo nesse mundo para nascer e se tornar carne e osso, como um de nós, e estar ao nosso lado. Obrigado, Senhor, que Tu usa histórias de fracasso, Tu usou histórias de tantas pessoas ao longo de tantos séculos, Senhor. E Tu usou essas pessoas, Tu usou essas histórias para transformar, Senhor, as nossas histórias de fracasso em história de salvação. Que Tu possa, Senhor, nos ajudar a cada dia a viver a partir dessa nova realidade que Cristo veio trazer. Que Tu possa, Senhor, nos ajudar também a permanecermos fiéis a Ti até o nosso último dia. E que a nossa vida possa refletir a Tua salvação para aqueles que estão à nossa volta. Assim, Senhor, cuida de nós nesse tempo de Natal, nesse final de ano, Senhor, nesse novo ano que está surgindo. A gente coloca, Senhor, todas as nossas ansiedades e preocupações em Tuas mãos. Que Tu possa nos conduzir e nos conceder da Tua paz a cada dia. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto. Eu quero me despedir de você desejando a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe conceda a paz, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo, uma boa semana. Que todos fiquem na paz do nosso Deus. Até mais.